Olá, queridos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Estou feliz por poder compartilhar com você neste dia mais um pouco do livro Minutos de Fé, do nosso pastor Carlos Gomes, que tem sido uma ferramenta de grande edificação espiritual para nossas vidas. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está falando profundamente aos corações por meio deste livro, por meio da palavra de Deus nesses dias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Deixe o seu comentário sobre o que Deus está falando ao seu coração através do livro Minutos de Fé, que é fruto de um programa radiofônico que o nosso pastor fez e resolveu escrever este livro, que tem sido uma bênção nesses dias de pandemia. Eu tenho aprendido muito, porque as mensagens contidas neste livro nos traz muito aprendizado espiritual, nos ensina como se aproximar mais de Deus. Eu sei que é tão difícil nessa pandemia, no momento em que não podemos estar na igreja cultuando ao Senhor, todo mundo em casa. Fica difícil com tantas distrações se voltar para o espiritual, mas nós precisamos nos esforçar a buscar aquilo que nos edifica, meditar na palavra de Deus, sempre em oração, para que o lugar de prioridade do Senhor no nosso coração não venha a ser roubado por outras coisas. E eu lhe convido a assistir esses vídeos até o final, porque Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida. E vamos continuar na primeira parte deste livro que tem por título A Última Geração Quebrou. E nós vamos continuar lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, que nós falamos no vídeo anterior, que Sete gerou a Enos e a partir de Enos começou a se invocar o nome do Senhor. E o texto se inicia dizendo: depois disso, as gerações, entende-se de passagem, os descendentes da linhagem piedosa de Sete e os da linhagem pecaminosa, violenta e sensual de Caim misturaram-se, provocando a santidade de Deus, o que gerou no dilúvio e posteriormente na confusão de línguas em Babel. No entanto, Deus não se deixa sem testemunho, como na exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Perceba aqui que a linhagem piedosa de Sete se misturou com a linhagem pecaminosa de Caim, uma linhagem pecaminosa, sensual, uma geração que não agradava a Deus. E houve ali uma mistura que veio a entristecer o coração de Deus, que resultou no dilúvio, onde Deus preservou somente Noé e sua família. Como também na confusão das línguas, quando os homens desejaram construir a grande torre de Babel, eles queriam tocar os céus com aquela torre e que o nome deles fosse conhecido por toda a terra. E Deus confundiu ali as línguas daqueles homens para que eles parassem naquela obra que não estava agradando a Deus. Entenda que sempre que a humanidade trilha o caminho do erro, o caminho da desobediência, Deus intervém na situação. Mas na palavra de Deus nós percebemos sobre determinadas situações, nas passagens bíblicas, que sempre há alguém que persevera, que permanece na obediência. E isso é maravilhoso. Que quando Deus olhar para a nossa geração, quando Deus olhar para a terra, Deus ainda veja que existe pessoas que permanecem como remanescentes fiéis, agradando ao Senhor, obedecendo a sua palavra, não influenciados por essa geração pecaminosa e má, mas pessoas que aguardam ansiosamente em santidade a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o pecado está aí.
O perigo está aí, em se misturar uma geração santa e eleita por Deus com uma geração pecaminosa, uma geração sensual, também nos dias de hoje, como nós vemos. Que eu e você, como povo de Deus, geração escolhida, vamos ter esse cuidado de não se contaminar, não se misturar com aquilo que não agrada a Deus. E o escritor diz que o apóstolo Paulo ele aconselhou os filipenses, dizendo para que sejais irrepreensíveis, sinceros, e para que resplandeceis como astros no mundo. Paulo ele estava aconselhando que o nosso viver diário tem que ser um viver irrepreensível, um testemunho santo, que essa geração pecaminosa olhe para nós e veja a luz de Cristo brilhando no nosso viver, porque nós somos diferentes. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus, entre aquele que decidiu renunciar aos prazeres do mundo para agradar ao Senhor, para ir morar no céu. E que essa diferença ainda existe nas nossas vidas, porque o mundo está tentando fazer tudo igual, que as gerações se misturem e que não haja diferença entre o santo e o que é errado, o que desobedece e que desagrada a Deus. Então nós não podemos nos misturar, porque nós somos luz, astros, para brilhar no meio dessa geração que vive em trevas. Não permita que aos poucos o inimigo venha com sutileza, querendo causar uma mistura de valores, uma mistura entre você, que pertence a uma geração escolhida por Deus, com uma geração corrompida que não agrada a Deus. Eu e você fomos separados, escolhidos, selados com o Espírito Santo da promessa, como uma geração escolhida para agradar a Deus. O segundo maior desafio dessa geração é a sensualidade. Essa está à mostra na moda, no olhar, na maneira de vestir, nas conversas de duplo sentido, nos filmes de forte carga sensual, nas artes plásticas, nas novelas televisivas, nas propagandas de todos os tipos e nos anúncios para vender uma marca de refrigerante ou para vender um lote de terreno de uma firma imobiliária. Veja que a influência errada, contrária, pecaminosa está por toda parte. Na televisão, nas novelas, nos filmes, até nas propagandas de refrigerante ou nas propagandas de venda de um terreno, por toda parte. Estão influenciando a essa geração que ainda quer agradar a Deus, que serve a Deus, querer viver um estilo de vida, praticar coisas que não agradam ao Senhor. Mas o meu desejo é que o nosso coração, as nossas mentes, o coração dos nossos filhos estejam blindados contra essas coisas. Que o Espírito Santo de Deus venha nos proteger, a mente, a nossa alma, o nosso coração de ser influenciado pela sensualidade mundana. Coisas que o diabo está lançando nas modas, novos estilos, para influenciar homens e mulheres cristãos a viver um estilo de vida que não agrada a Deus. Não deixe que o inimigo venha cauterizar a sua mente, para que você venha se comportar, proceder de formas que não agrada a Deus, achando que aquilo não é mais pecado. Mas que o Espírito Santo de Deus venha fazer funcionar dentro de nós uma consciência que ainda nos diz: esse não é o caminho que você, como geração santa, deve trilhar. Para que nós venhamos despertar e dizer: Senhor, eu quero trilhar apenas o caminho que faz a tua vontade. Eu não quero me misturar, me contaminar com a geração que não te agrada. E muitas vezes nós vemos prefeituras e governos, como diz o escritor, quase todas as cidades promovem eventos, trio elétricos, shows para festas que influenciam ao consumo de álcool, drogas, as meninas ainda jovens a se prostituírem.
e isso leva a prejudicar as famílias, prejudicar esta geração que está crescendo agora, influenciar nossa juventude cristã a desejar participar dessas coisas. Mas hoje Deus trouxe esta mensagem do livro Minutos de Fé como um alerta para nós, pais, tios, tias, avós, influenciar os nossos filhos a não desejarem aquilo que pertence ao mundo, a não desejarem o que a multidão deseja, porque somos geração escolhida e separada. Quando esses governantes e prefeitos deveriam investir mais em hospitais, nas necessidades da sociedade, mas gastam rios de dinheiro, diz o escritor, para promover esses tais eventos que só levam à perdição. Reflita sobre isto neste dia. Há uma importância. Existem festas por aí que são feitas pela prefeitura, patrocinadas, e que traz um grande desejo. Há muitas pessoas que servem a Deus, são crentes, de seguir a multidão, de participar dessas festas populares, prejudicando a vida espiritual, prejudicando a geração. Mas como eu falei no vídeo anterior, nós somos exemplo para essa geração. Nós somos exemplo dentro do nosso lar. Que Deus venha nos dar autoridade espiritual para conduzir os nossos filhos ao caminho certo, para guiá-los na verdade, para ensiná-los a vontade de Deus. Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo em sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 em diante, retrata a situação atual da geração. A ira de Deus é revelada do céu contra todo o desrespeito e o pecado dos homens, os quais não deixam que a verdade seja conhecida por causa de suas más ações. Então, Paulo ele estava dizendo que a ira de Deus é revelada do céu por causa das más ações, do pecado da humanidade. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas podem dizer que foi o diabo que enviou esse vírus, mas você já parou para pensar se pode ser a ira de Deus? Se Deus está irado com o desrespeito, com as blasfêmias, coisas terríveis que o homem tem praticado na terra? E Deus, desde a antiguidade, quando a humanidade está praticando abominações diante dele, ele intervém na situação. Mas o nosso Deus também é um Deus de misericórdia. Nesse tempo difícil, se você se arrepender, você que ainda não serve a Deus, você que pode estar afastado de Cristo, do Evangelho há um bom tempo, Deus, ele é um Deus de misericórdia. O nosso Jesus está prestes a voltar e ele deseja que você tenha um encontro com ele verdadeiramente, se arrependendo dos seus pecados. Deus, ele está sempre pronto a perdoar um coração arrependido. Pense sobre isso, reflita sobre esta palavra nesse dia. O Espírito Santo de Deus quer fazer uma obra maravilhosa dentro de você, na sua alma, transformar a tua vida, transformar a vida dos teus filhos, lhe fazendo um exemplo para essa geração. Visto que os desafios continuam, necessitamos de graça abundante da parte de Deus para viver no meio dessa geração sóbria, justa e piedosamente. Sabe-se que o preço é o ser, talvez, como mínimo, escarnecido por causa da cruz de Cristo, que é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, nesses últimos dias tão difíceis, o que nós precisamos para viver no meio dessa geração corrompida é da graça divina. Nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia divina, para vivermos uma vida santa, uma vida justa, sem nos contaminar com essa geração má. Mas que eu e você esteja disposto a ser zombado, criticado por causa do Evangelho,
por causa da palavra de Deus, que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. A palavra de Deus é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus que nos transformou. E você pode pensar, e agora? O que será dos meus filhos? O que será da minha geração? Mas o escritor diz que temos na Bíblia a resposta para essa pergunta daqueles que estão preocupados, que diz, meu Deus, o que será dos meus filhos? O mundo está perdido no pecado. Deus traz uma resposta para você nesse dia, no Salmos 14, verso 5, que diz: uma delas é de estar no meio da geração dos justos. Então a Bíblia trouxe-nos uma resposta como que em meio a esse caos, aos maus exemplos, o pecado em que nós temos visto nessa geração, a Bíblia ainda fala lá em Salmo que sempre vai existir a geração dos justos. E acredite que os seus filhos, que eu e você, fazemos parte dessa geração, da geração dos justos, escolhidos por Deus. E finalmente queremos deixar para você esta palavra do apóstolo São Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Finalizamos com esse versículo. Saiba que você é geração eleita, povo escolhido de Deus, adquirido com o sangue precioso de Jesus Cristo, para anunciar as boas novas, as coisas maravilhosas da parte de Deus a uma geração que está desesperada e perdida no pecado. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus venha lhe fazer ser a cada dia um exemplo para essa geração, em nome de Jesus.